Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Para você que não me conhece, meu nome é Adriano, sou doutor em psicanálise, tá? As pessoas me chamam como de Souza. E hoje eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês, tá? Sobre crenças limitantes, tá bom? Na visão da psicanálise. Mas antes de qualquer coisa, você que está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, vai lá, se inscreva, né? Assista esse vídeo, veja a mensagem, se gostar, curta e compartilhe. Eu creio que alguém precisa ouvir, alguém, né, pode ser que esteja passando por alguma coisa do gênero e possa ser interessante ouvir essa mensagem, tá bom? Legal? Quando eu falo sobre crenças limitantes, na realidade sobre a visão da psicanálise, a gente chama assim, que elas são em essência, tá? Construções psíquicas inconscientes que condicionam o sujeito a repetir padrões de pensamento, comportamento, né? Que restringem a sua capacidade de agir, de desejar, de realizar-se plenamente, tá? Embora o termo seja frequentemente associado à sua capacidade, à abordagem da psicologia, né, cognitiva e do desenvolvimento pessoal, a psicanálise ela pode oferecer também uma leitura muito mais profunda, estrutural sobre esse fenômeno. Uma leitura que mergulha, né, nas camadas do inconsciente e na história singular de cada sujeito. Então, por exemplo, se eu colocar o inconsciente como matriz das crenças, tá? Para Freud, o ser humano é, antes de tudo, um ser determinado, tá ok? Por conteúdos inconscientes, tá ok? Desejos, traumas, lembranças reprimidas, identificações primárias, né? São um desses exemplos. Assim, o que chamamos de crença limitante, ele pode ser compreendido como um sintoma simbólico, né? Uma expressão de algo não elaborado, ok? Que ele vai fazer o que? Ele retorna sobre forma de um pensamento paralisante. Então, se eu pegar um exemplo, frases internas como tipo assim, não sou capaz, não mereço ser amado, vou falhar de novo. Não são simples ideias negativas, né? Mas são representações psíquicas enraizadas, né, em experiências emocionais precoces e muitas vezes ligadas às primeiras relações com os pais, né? Referente a figuras, né, de autoridade. Tá? Então é muito importante a gente saber identificar, tá ok? Esse tipo de situação, né? A visão freudiana, a visão de Lacan também, tanto Freud quanto Lacan, a constituição do sujeito, ela passa necessariamente pela identificação e pela linguagem. Então, desde cedo, a criança ela é inserida a um campo simbólico, né? Que campo seria esse? O campo da família, da cultura, da palavra, as proibições, né? E aprende a se reconhecer através do olhar do outro. Há crenças como eu não posso, tá? Ou eu não mereço, né? São muitas vezes rostos ou restos psíquicos dessas identificações cristalinas em frases que o sujeito introjetou, né, sem perceber. Dessa forma, o inconsciente, ele repete a palavra do outro como se fosse uma verdade absoluta, mantendo o sujeito preso a um enunciado que não é propriamente seu. Lacan, por exemplo, né, ele sintetiza isso ao afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, as crenças que limitam não são apenas pensamentos, tá? Mas significantes que ocupam um lugar no discurso do sujeito e que pode ser ressignificado quando nomeados e interpretados no espaço analítico, né?
Se a gente pegar, por exemplo, nessa questão das crenças limitantes, a gente pegar e falar sobre o recalque, né? E a resistência à mudança. O trabalho psicanalítico, por exemplo, ele mostra que a crença limitante se mantém porque há um ganho inconsciente nelas, mesmo que à primeira vista pareçam prejudiciais. Então Freud chamou esse fenômeno de ganho secundário do sintoma. Por exemplo, a crença da incapacidade ela pode manter o sujeito afastado de situações de risco afetivo, da exposição, da frustração, funcionando, portanto, como uma questão de defesa inconsciente contra o sofrimento. A resistência à mudança, por exemplo, nesse sentido, ela não é tão simples, né? Ou seja, não é só teimosia, mas a expressão de uma economia psíquica, tá? Que tenta preservar o sujeito de reviver um trauma original. Então, na psicanálise, por exemplo, não busca substituir crença negativa, né, por positiva, mas permitir que o sujeito reconheça e se aproprie da origem e dos seus discursos internos. E é na fala, no livre associar, né, e no retorno do reprimido que ele pode escutar, reconhecer o desejo que foi silenciado e elaborar, né, novos significantes para a sua própria história, né? A transformação, portanto, ela ocorre no campo da simbolização quando o sujeito consegue dar um novo sentido ao que antes era vivido como que eu posso te dizer? Destino. Como destino, tá? Então a pessoa ela acharia que aquilo era o destino dela, mas aí ela começa a entender e ter uma transformação. Essa transformação ela ocorre exatamente nesse campo simbólico, né? Então o sujeito ele começa a dar um novo sentido, ok? A sua vida. Então antes o que ele achava que era destino, não, ele começa a mudar essa história. Não é destino, cara, eu faço a minha história, né? Então a crença ela deixa de ser uma sentença inconsciente, né, e passa a ser compreendida como uma construção abrindo espaço para a liberdade psíquica, né? Sob o olhar psicanalítico, meus queridos, as crenças limitantes, elas não são obstáculos externos a serem vencidos, tá ok? Mas são vestígios do inconsciente que pedem a escuta. Cada crença, ela carrega um pedaço de história do sujeito, um eco de sua relação com o desejo, com o amor e até com a falha, viu? E ao nomear, compreender e simbolizar essas marcas, o sujeito ele pode se conciliar com a sua própria história e finalmente abrir-se à possibilidade de desejar e criar novas formas de existir, né? Ele se liberta daquela prisão que achava que é assim que tem que ser, né? E aí ele começa a entender que a história da vida dele é ele quem faz e é ele que vai reger a vida dele, independente do que crê, do que não crê, do que acredita, do que não acredita, das suas limitações. Rompe-se aí, né? Ok? As suas crenças que podem limitá-lo da sua história. Torna-se livre. Um grande abraço.